Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Mas que desgraça ser obrigado a concordar com bolsonarista. Sujeito que não devia nem ter assumido esse cargo, porque praga do Alexandre de Moraes, né? Perdeu a oportunidade de dar um golpe quase que fatal no bolsonarismo e não deixar esses caras sequer assumir. Essa galera que corroborou essa bandalheira que ocorreu no dia 8 de janeiro, né? Eu não disse isso, mas aquilo não foi golpe, não foi nem a tentativa de golpe de Estado aquilo ali. Aquilo ali foi apenas parte de um processo, né, que se as condições anteriores tivessem se dado, poderia ser usado para deflagrar um golpe de Estado, mas no modo como ocorreu, quando ele foi dado, já não tinha mais condição de deflagrar esse golpe. Então aquilo ali não foi uma tentativa de golpe, aquilo foi só uma balbúrdia. Mas o fato é que, sim, podia ter barrado a diplomação de todo esse pessoal que apoiou isso, já tirava uns 10 bolsonaristas desse congresso, as coisas já ficam um pouco mais fáceis. Mas nada disso muda o fato de que o sujeitinho lá, o tal do Nicolas Ferreira, no discurso que ele fez ontem, apesar da péssima forma, a forma foi péssima, mas o conteúdo correto, não tem como não negar. Não é que 95%, no mínimo, da humanidade concorda, mas é um conteúdo no qual a operação normal cognitiva humana, a existência humana só faz sentido pensando dessa forma, pensando no quê? Em entender que aquilo que a gente usa, o conceito de mulher, se aplica a uma determinada categoria da humanidade de uma forma mais simples, e é aquela. Não adianta você fingir, não adianta você chamar pessoas que têm uma disforia de gênero e que se sentem como mulheres, sejam efetivamente mulheres de uma forma indistinta. Eu não tenho nenhuma dificuldade em tratar como mulher aquele que quiser ser tratado, ainda que ele seja fisicamente homem, pelo menos até que isso não gere um conflito físico direto com a realidade concreta dos fatos. Mas o que eu vivo dizendo é que o objetivo por trás, as cabeças que pensam que estão por trás desses movimentos, entre outras coisas, o objetivo deles é causar essa incapacidade da mente humana de distinguir as coisas. É destruir a capacidade humana de entender o mínimo, de lidar diretamente com a realidade. Mas vamos lá, estou enrolando demais. Eu sou o Marcos Valério XR, né? Hoje é o dia 9 de março de 2023, o que significa que ontem foi o dia 8, o Dia Internacional da Mulher. E como sempre, com todas essas manifestações que vão assim, do bem-vindo, do respeitoso, do digno, até o hilário, absolutamente sem noção. E o deputado Nicolas Ferreira, um sujeitinho asqueroso, eleito, largamente votado, que é uma daquelas nefastas armadilhas para destruir a credibilidade do conservadorismo. Não, esse pessoal não contribui para a defesa da posição cultural da maioria da sociedade. Não, eles vêm para sabotar, porque eles fazem esse papel, eles se infiltram, eles cooptam essa mentalidade conservadora para depois ferrar com ela, e no final das contas a única coisa que eles vão fazer de concreto é empurrar a goela abaixo o liberalismo econômico. Mas isso não muda o fato de que o discurso que ele fez faz perfeito sentido, e é um discurso que, se você for pegar, e principalmente se você tirar os ruídos ali, né, aquelas terminologias que a maioria das pessoas, aqueles termos que a maioria das pessoas não vai nem entender, se você tirar os ruídos, é o discurso que a maioria esmagadora da humanidade vai concordar, vai corroborar, vai legitimar. E, no entanto, as críticas que estão sendo feitas abertamente nem sequer pincelam o que foi colocado o mérito, simplesmente chamam, acusam o discurso de transfóbico. E você já tem toda a mobilização da máquina, mais uma vez deixando evidente que esse governo do PT está muito mais preocupado em ser o braço esquerdo do globalismo imperialista do que em efetivamente tirar o Brasil da enrascada que nos meteram, ainda que tenha feito algumas coisas, ainda possa fazer algumas coisas a esse respeito. Até porque está agindo em uníssono, né, com todas as forças da grande mídia. Ontem veio um navio da guarda costeira norte-americana com militares para fazer uma cooperação contra a pesca ilegal.
Ou seja, o Brasil não só não participou dos exercícios militares dos BRICS, não só assumiu o lado da Ucrânia no conflito, como agora está trazendo militares norte-americanos para fazer treinamento e para marcar presença aqui na nossa costa. Os Estados Unidos consideram a pesca ilegal a principal ameaça à segurança marítima no mundo, à frente inclusive do tráfico de drogas e da pirataria. It is an international problem. O capitão Clinton Carson explica que os barcos de pesca clandestinos Por mais que eu considere Lula infinitamente preferível ao Bolsonaro, está longe, e eu deixo isso claro desde o primeiro instante, pelo menos desde o momento que se falou na chapa Lula e Alckmin, tenho vídeo para isso, que isso não ia ser fácil, isso ia dar problema. E estamos aí. Bom, antes primeiro, As Quatro Damas do Apocalipse, o livro 2, Eishat Zenunin, está à venda, mas não estou apenas fazendo um merchandising não, porque um dos temas do terceiro livro, que eu estou terminando de escrever, na verdade eu terminei de escrever, estou só revisando agora, e não pretendo dar uma distância tão grande de lançamento entre o outro não. Nesse terceiro livro, o foco é na entidade Nama, e na minha concepção, que é um pouco diferenciada das concepções judaicas tradicionais, a Nama é fortemente associada à mãe, à maternidade. Ela é tradicionalmente associada sim, mas eu reforço ainda mais essa sinalização. Até pela sonoridade do nome, né? Nama. O Ma é uma espécie de termo universal que identifica o conceito de mãe. Aliás, talvez seja melhor eu ler o texto em questão onde eu digo isso. O seguinte texto é de 29 de junho de 2020, que foi publicado no Facebook, está no meu site. Então, vamos lê-lo. Se existe uma linguagem primordial na humanidade, é aquela que os bebês emitem em seu estado mais puro, e é por isso que mamãe é uma das pouquíssimas palavras quase universalmente iguais em qualquer idioma. É difícil achar uma língua onde a palavra para designar a mulher que gesta e amamenta não contenha o M e o A, e, em alguns casos, um N ou um E. Pelo simples fato evidente de ser uma das primeiras coisas que os bebês conseguem pronunciar. Não só isso. Praticamente, a primeira experiência existencial humana é sua relação com a mãe, ao ponto de haver uma fase onde o bebê se sente como parte da mãe, passando pela diferenciação e dependência profunda até, aos poucos, uma independência, que pelo menos na maioria dos casos jamais significa uma ruptura. A relação do ser humano com a sua mãe é, definitivamente, uma das maiores, se não a maior e mais constitutiva de suas experiências. É uma espécie de fundamento primário da humanidade, algo sem o qual tudo mais não poderia sequer ser concebido. Não poderia haver, então, nada mais sacrílego, insano e ofensivo à essência humana do que alguém se levantar contra essa realidade e achar que pode atacá-la por meio de uma perversão ideológica. Mas é exatamente isso que surgiu de repente, nos guetos psicopatológicos feministas das redes sociais. Temos agora a problematização do uso da palavra mãe, que foi taxada de transfóbica. Sim, os dementes estão dizendo que mãe deve ser abolido em respeito às infinitas variações de identidade de gênero que são inventadas todos os dias para multiplicar indefinidamente uma condição natural que atinge cerca de 0,5% da humanidade, se muito, e onde se quer que o fisicamente homem, que seja psicologicamente feminino, seja identificado com as física e psicologicamente femininas. Não perderei meu tempo lamentando a ausência de hospícios para internar esse pessoal, pois isso é o xingar a mãe ideológico, a blasfêmia contra a deusa, a revolta contra a natureza e, sobretudo, o ódio à vida. É nessas horas que entendemos por que existem tabus, para estabelecer limites para coisas que não merecem ser discutidas sem colocar a própria existência em risco. Não, eu não quero discutir se crianças de 5 anos devem ter relações sexuais. Isso é um tabu.
Eu não quero discutir se é legítimo comer a carne de outro ser humano em circunstâncias sociais normais. Isso é tabu. E eu não quero saber de psicopatas esquizofrênicos que desprezam a materialidade do real para considerar que fisicamente homens com pênis e testículos, sem ovários, úteros ou seios, devem ser considerados idênticos a quem carrega um feto por meses na barriga e sente dores de parto. Isso é um tabu, ou pelo menos deveria ser. O cara que quer quebrar esses tabus, bem que poderia merecer uma tábua quebrada na cara. Esse texto foi uma reação. Assim, isso aconteceu e ainda está acontecendo. Gente que está problematizando o uso da palavra mãe. Uma certa feminista, Marília Moscovitch, publicou um tweet que deu uma repercussão enorme e ela apagou, deu uma confusão, depois ela colocou de volta, tem lá um monte de gente elogiando. E eu também fiz em 2 de julho de 2022 um post sobre este tema. E lerei-o aqui. É tentador pensar que Marília Moscovitch, a socióloga que achou por bem lançar um ataque contra a palavra e o conceito de mãe, seria, na realidade, uma invenção de perspicazes manipuladores reacionários com o objetivo de assustar as pessoas normais e empurrá-los para os braços da direita conservadora e, por conseguinte, manipulá-las para a defesa da direita liberal. Não é. Uma pesquisa simples mostra que Marília Moscovitch é alguém real, com certo currículo e que já se apresentou publicamente defendendo ideias similares. Além do provável parcial pseudônimo, ainda se identifica também por Bolt Hippie, além de ostentar uma homenagem a Rosa Luxemburgo em seu Twitter, recém-suspenso devido ao merecido ataque em massa que sofreu por defender tão grotesca pauta. Fica sugerido o espantoso fato de que tal pessoa realmente acredita haver compatibilidade de suas ideias com a superpotência que, mesmo na época da URSS, jamais tinha abandonado a noção fundamental de Mãe Rússia. A magnífica estátua de 85 metros, cujo nome em russo traduz-se melhor para a Mátria, a Mãe Pátria, chama, erguida em 1959 em Stalingrado, que o diga. Por sinal, tal belíssimo monumento foi a maior estátua do mundo até 1995, mas aposto que você nunca tinha ouvido falar. Mas proferir uma insanidade dessas na URSS traria excelente chance de garantir uma vaga num gulag, entre aspas, siberiano, pois versões bem mais modestas dessa mentalidade foram tentadas na primeira década pós-revolução e em seguida jogadas fora pelos seus resultados desastrosos. Por muito menos, a feminista raiz, Alexandra Kollontai, fugiu da União Soviética. Voltando à nossa delirante Marília Moscovitch, que tem lattes e tudo, é em situações como essa que o bolsonarismo dá pulos de alegria. Não precisa inventar fake news, não precisa fingir preocupações com a mátria, que infelizmente chamamos de pátria. Não precisa de delírios tão ou mais bizarros para convencer que arrancar todos os direitos de alguém que trabalha é bom para ele. Só precisa mostrar essas insanidades e qualquer pessoa sã fica tentada a se refugiar nos braços de quem ao menos diz que defende a família e as tradições, mesmo que o minta descaradamente como faz o bolsonarismo. E não basta aos progressistas de esquerda esconderem essas aberrações de seus quadros mais explícitos. Enquanto essas insanidades feministas não forem banidas de qualquer projeto político, enquanto não aceitarem que a realidade bioevolutiva destrói qualquer ilusão desse naipe de modo ainda mais impiedoso do que a soberania popular o faz com suas pretensões sociais, não há qualquer esperança de que qualquer governo de esquerda não seja, cedo ou tarde, derrubado, não importa o quão bem-sucedido seja na seara econômica. Não basta sequer pensar num recuo estratégico que as oculte muitíssimo bem. É preciso extirpá-las em definitivo. Enquanto houver essa demência arrogante de que uma panelinha pseudo-iluminada de pretensos engenheiros sociais sabe que deve corromper os fundamentos culturais e simbólicos da civilização para o próprio bem de um povo que fica horrorizado ante a simples menção de ideias similares, também não há esperança que qualquer projeto progressista realmente vingue.
perante forças psicossociais de milhares de anos que transcendem em muito a compreensão de qualquer indivíduo, o mínimo que se deve ter é alguma humildade, e não a pretensão soberba de querer redesenhar a humanidade do zero como se fosse uma sapiência além do alcance dos meros mortais. E essa é a situação que nós estamos tendo agora. Essas condutas, essas políticas fazem o favor ao bolsonarismo de dar-lhe vida extra, de revitalizá-lo, de ressuscitá-lo. E olha só, o deputado Nicolas jogou para o público dele, viu? Se não tivessem dado repercussão a isso, ia ficar só no público dele. Não é à toa que a mídia em peso inteira fala do discurso transfóbico e ninguém diz absolutamente nada do que foi que ele disse, ainda que mal dito. Ele tem lá todos aqueles problemas, aqueles cacoetes ridículos, aquelas boçalidades de achar que é uma questão da direita contra a esquerda, porque a esquerda diz, a esquerda faz aquilo, apela para Simone Beauvoir, que no caso não tem nenhuma relevância, e vem adicionar elementos secundários ou até mesmo completamente falsos que não deveriam ter sido trazidos à baila num contexto como esse. Mas o fato é que, sim, nos esportes, as mulheres estão perdendo locais de competitividade, estão perdendo seus postos para homens que se dizem mulheres. E em outras áreas também. A questão dos banheiros é um problema muito sério. Eu não me sinto nem um pouco à vontade de ir num shopping levando minhas filhas pequenas e quando elas forem entrar no banheiro tem um marmanjão de 2 metros, como ele mesmo falou lá, que diz que é mulher. Sinto muito por essas pessoas que tenham essas condições, mas a gente não pode dobrar a sociedade inteira para satisfazer um problema de 0,01%. Que sempre conviveram por isso aí e nunca deixaram de existir por causa disso e agora querem dobrar a sociedade inteira porque tem o aval e o apoio de uma minoria ainda mais ínfima, mas que tem dinheiro para corromper toda a sociedade, empurrar essas pautas. E aí o que a gente faz? Dá mais moral para esses grupos infames, não tem condição, porque nós estamos falando de bolsonarismo. Estamos falando de neoconservadorismo. Esse pessoal é louco. Eles vão pegar isso, não vão nem fazer nada que preste, não vão nem querer apresentar projetos que preste em função da população, não. Simplesmente vão usar isso para capitalizar, para chamar atenção, para tirar e voto. Mas na hora H, a única coisa que os desgraçados vão fazer é defender privatização e redução de impostos mais ricos, tudo quanto é só de canalice. Mas nós também não podemos deixar essas pragas, esses projetos malditos de reengenharia social irem avançando indefinidamente, destruindo cada vez mais a sociedade. Volto a dizer, mais uma vez, se você prestou atenção nos programas de rádio, TV ontem, o que se falou? Feminicídio está aumentando, violência contra a mulher está aumentando, o assédio está aumentando, o estupro está aumentando, é claro que está aumentando e vai continuar aumentando, enquanto se utilizar políticas de gênero para lidar com isso. Porque toda vez que você coloca uma abordagem que tem essa mentalidade feminista por trás, sempre, infalivelmente, o crime que ela se propõe a combater aumenta. E isso eu demonstrei com dados estatísticos. Veja o meu vídeo lá de feminismo 7-1 no Bolsonaro. Tem um monte de dados, os dados continuam valendo. Eles estão dizendo, inclusive estão até sendo interessantes porque estão frisando isso. Apesar do número de homicídios estar caindo, o número de feminicídios está aumentando. Porque é sempre assim. Porque não é feito para resolver. É feito para piorar, é para capitalizar, é para investir mesmo no crime, no distúrbio, para que ele aumente, para que você capitalize mais. Assim, sem entrar no mérito, você não tem nem como saber se está realmente havendo um aumento das ocorrências dos crimes ou se é apenas ilusão estatística, mas não importa, porque o objetivo é esse mesmo. E aí chega no Dia Internacional da Mulher, o cara faz um discurso que sim, na sua essência, interessa a maioria das mulheres, representa a imensa maioria das mulheres, mas pecou muito na forma. O discurso tem seu conteúdo completamente eliminado, ignorado e vai ser acusado de transfóbico. E, sinceramente, se ele for caçado, eu não dou a mínima, mas é que ele se ferre, é bolsonarista. Essas pragas não merecem respeito. Mas a temática deveria merecer. E ele não fez nada para ajudar, viu? Deixa isso claro. A única coisa que a repercussão disso aí vai conseguir é atrair mais voto para a corja bolsonarista. Mas isso, por si só, não coloca a discussão num plano mais claro, no sentido de podermos confrontá-lo e resolvê-lo. Até porque o pouco que isso aí ganharia é destruído pelo que o bolsonarismo ganha com isso.
Inclusive, eu devo uma abordagem sobre a J.K. Rowling, né, que se tornou a persona non grata dessa ideologia nefasta, né, porque disse o fato, claro, de que existia uma palavra para se referir a mulher, pessoas que menstruam, que era a palavra mulher, né, que é a palavra, ou nessa questão da maternidade, a palavra mãe, agora não, é pessoas que engravidam, pessoas que dão a luz, essas insanidades, bicho, isso é insanidade, sinto muito. Podemos discutir isso em algum nível? Pode, mas eu também tenho uma exigência mínima de discussão, tá? Eu não vou me rebaixar a debater com alguém que simplesmente acha que você pode pegar o conceito de mãe e derrubar o conceito de mãe, porque senão você está se transformando. Isso é loucura. Pura e simples. Nós podemos discutir outras temáticas relacionadas a isso, mas tem um mínimo aí de sanidade que exige-se e que é tão insano, é tão bizarro que eles nem sequer põem a discussão, eles empurram. Se a J.K. Rowling não tivesse $500 milhões na conta, provavelmente já estava ferrada. Porque até o público dela, a obra dela foi afetada indiretamente com isso. A questão do Hogwarts Legacy, é o jogo que estão lançando, está fazendo um sucesso danado. Teve um movimento de boicote, que até o Felipe Neto estava comentando outro dia aí, né? Um movimento de boicote porque royalties dessa obra estavam indo para J.K. Rowling, então para combater a transfobia, né? Queriam fazer isso nesse sentido. Não adiantou porcaria nenhuma, o jogo vendeu um horror, porque ninguém dá mínimo para essas porcarias. É uma pessoa decente, a maioria esmagadora da humanidade vai continuar não dando a mínima para isso. Se ela for obrigada a entrar no tema, se elas forem pressionadas a se engajar, elas vão fazer o exato contrário do que esse pessoal está pretendendo. Então eles não podem eles não podem dar muita luz para essa temática. Eles não podem trazer esse tema de uma forma muito aberta. Eles têm que ir empurrando de uma forma assim mais indireta, pagando uma militância ensandecida com muita grana e muito poder político e muito lobby empresarial e muita mega corporação bilionária jogando dinheiro para fazer essa pressão e sair tentando atropelar o restante de toda a humanidade, todas as suas tradições, toda a realidade natural, tudo mais que faz algum sentido nesse mundo, tudo isso é esmagado em toda uma ideologia insana, pura e simplesmente. E, infelizmente, quem que nós temos para fazer essa defesa? Um merdinha do Nicolas Ferreira, uma corte de bolsonarista que não serve a porcaria nenhuma. Como é que a gente sai dessa? Torcer para a Rússia? Sim, torço pela Rússia, torço pela mãe Rússia. Sinto muito. Pela Eurásia em si, que não foi acometida dessas ingenuidades, para que o Ocidente não tenha tempo de causar um estrago muito maior enquanto ele se autodestrói. Mas a gente tem que estar atento. E eu só não acho mais desesperador porque existe uma realidade concreta muito forte para ser efetivamente lesado de uma forma tão direta por essas loucuras. Esse pessoal vai se autodestruir muito mais rápido do que vão ser capazes de destruir efetivamente as bases fundamentais. Mas eles também podem destruir outras coisas a meio caminho, especialmente vida de pessoas, né? Mas bem, por fim, só deixar claro que esse discurso do Nicolas Ferreira é um discurso ruim, no geral, no modo que ele colocou, porque ele acrescentou vários elementos que prejudicaram. Ou seja, na forma ele foi ruim. E é aí que está o problema, né? O pessoal, às vezes, dá uma importância desmedida à ideia de que existe um conteúdo que possa se desassociar da forma, e não pode. No final das contas, a forma é mais importante. Eu tenho um vídeo que explica isso do sentido aristotélico, distinção entre forma e matéria, substância, essência e existência, e onde, inclusive, uma das implicações é que, na realidade, nem sequer existe conteúdo, nem existe substância, existe só forma, de você dar forma num nível infraestrutural. Então tem que ter muito cuidado com o modo como essas coisas são apresentadas, porque elas podem ser extremamente contraproducentes. Mas nada disso desculpa o fato de que, por isso mesmo, pela força da substância, da essência do discurso, se identificar com a população, eles têm que falsificar por completo e ignorar totalmente e se concentrar única e simplesmente em detalhezinhos da forma, na tentativa de você desviar completamente o assunto e reduzir tudo a esse rótulo que, onde é aplicado, é quase certo que você está lidando com
com uma insanidade, com uma fraude, com uma perversidade, que é chamar as coisas de transfóbico. No caso, a defesa direta dos interesses da imensa maioria das mulheres, da realidade da maternidade, da realidade física direta, tudo isso sendo considerado como transfobia. Isso tem que ter limite, amigo. A gente tem que delimitar essas coisas, não tem outro jeito. Por fim, só fazendo a propagandinha básica, o livro 2 das 4 Damas do Apocalipse está disponível, finalmente. E é bom lembrar que não é apenas uma obra ficcional, tem muitas reflexões filosóficas, reflexões políticas, ideológicas por trás também, embora sem nenhum viés. Você não vai detectar. Quem lê o texto não vai perceber o meu viés ali, com certeza. Agora tem os vieses dos personagens que estão dialogando e também fantasia e muita ação. Eu sou o Marcos Valério XR, em 9 de março de 2023. Muito obrigado por sua atenção.